Olá, aqui é o Gustavo Carriconde e hoje eu vou estudar com vocês essa planilha financeira que foi baixada no site do Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Ela foi baixada em inglês e nós traduzimos para o português, adicionamos algumas pequenas modificações e vamos estudá-la para descobrir o que ela pode nos ensinar. Essa planilha ela vai lhe permitir que você consiga distinguir ativos de passivos, de acordo com a metodologia proposta pelo Robert Kiyosaki, e ela vai lhe ensinar a utilizar importantes indicadores financeiros para você determinar a sua situação financeira e planejar aonde quer chegar. Essa planilha é uma forma extremamente eficiente de aumentar a sua inteligência financeira. Então, como eu falei, essa planilha ela serve também como um instrumento, um importante instrumento de aprendizagem financeira. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, não é importante saber o nome dos acessórios do carro, saber o que significa vidro elétrico, ar-condicionado. Quanto melhor for o seu vocabulário sobre carros, maior será ou melhor será a sua a qualidade da sua negociação com o vendedor desse carro. Fica bem mais fácil adquirir um bom carro ou um bom produto se você conhece a nomenclatura das partes que compõem esse carro. O vocabulário financeiro funciona exatamente da mesma forma. Se você quer ter sucesso no mundo dos negócios, precisa dominar esse vocabulário para poder conhecer melhor os termos e se comunicar melhor com o seu gerente de banco, o seu corretor financeiro, a sua equipe, o seu advogado, o seu contador. Então nós vamos demonstrar aqui diversos termos financeiros que são de grande utilidade no mundo dos negócios e do empreendedorismo. E com certeza esses termos irão contribuir com o aperfeiçoamento do seu vocabulário financeiro. Essa planilha aqui ela tem três principais partes. No lado esquerdo temos a receita, as despesas e o fluxo de caixa. Essa parte da planilha compõe o que chamamos de demonstrativo de fluxo de caixa, ou DFC. Na parte agora inferior da planilha, temos a coluna dos ativos, a coluna dos passivos e o patrimônio líquido, com algumas modificações aqui que iremos debater logo a seguir. Então essa parte da planilha é o que chamamos de balanço financeiro. Na parte superior direita temos esse quadro que possui importantes indicadores financeiros. É um quadro de análise e os indicadores financeiros são relações entre números que vamos entrar na planilha e que foram criados pelo Robert Kiyosaki e ele utiliza como uma forma de identificar a sua situação financeira e de lhe demonstrar alguns números importantes que são extremamente interessantes de tomarmos conhecimento. Vamos iniciar então na parte superior, inserindo um nome para a planilha. Você pode inserir o nome que quiser para essa planilha. Importante é um período, que será o período de exercício dessa planilha financeira. Esse período ele vai servir como referência para os dados que iremos inserir na planilha. Então nós vamos começar aqui falando dos rendimentos ou receitas.
Então vamos aqui iniciar o preenchimento da planilha na parte esquerda superior, falando das receitas. O Robert Kiyosaki ele divide as receitas basicamente em três grandes categorias, como você pode ver aqui: salário, renda de ativos tangíveis e renda de ativos de portfólio. Vamos explicar cada uma delas. Iniciando pelo salário, a principal característica do salário é que o profissional ele precisa estar presente, executando um trabalho, uma profissão, para receber essa fonte de renda. Ou seja, essa fonte de renda ela não proporciona liberdade financeira, porque ela requer a presença do profissional. As rendas de ativo, elas são um tipo de renda em que a presença do profissional não é necessária, ou seja, essas duas rendas elas proporcionam independência financeira. Para prosseguir com o preenchimento dessa planilha, vamos analisar então a situação de uma família que possui as seguintes propriedades. Essa é a relação dos bens dessa família. E eles possuem uma propriedade como moradia, uma propriedade como investimento, um automóvel, uma poupança, conta corrente e aplicação em títulos do Tesouro Nacional. Vamos falar sobre cada um desses bens logo mais. Vamos supor que nesse exemplo exista uma fonte de renda, um salário de R$ 15.000. Um segundo salário de R$ 8.000 nessa família, totalizando R$ 23.000. Esses salários, eles são salários brutos, inclusive com os descontos como FGTS, INSS e imposto de renda. Está tudo incluso aqui. Agora vamos ver a renda de ativos tangíveis. Então, um ativo, segundo o Robert Kiyosaki, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso de forma automática e recorrente. Ou seja, gera um fluxo de caixa positivo sem a necessidade de você estar fisicamente presente. Aqui entra somente o rendimento do ativo e não entra o valor do ativo. O valor do ativo vai ser colocado mais adiante no balanço financeiro. Nós estamos analisando aqui apenas a receita e nesse caso a receita mensal, porque essa era uma planilha mensal referente a esse período. No exemplo que estamos analisando, o imóvel próprio não produz nenhum tipo de rendimento mensal. Muito pelo contrário, ele produz despesas. Então ele não entra como um ativo tangível. Essa propriedade que essa família possui como investimento, ela seria considerada um ativo tangível. Vamos supor que ela gera uma receita mensal de R$ 1.000 de lucro líquido, já com imposto de renda incluso nela. Aqui outro tipo de ativo tangível seria a distribuição de lucros de algum tipo de negócios que essa família possuísse. Nesse caso vamos deixar em branco, pois eles não possuem nenhum. E aqui o total da renda de ativos. Agora, caso haja um negócio onde você trabalha, onde o profissional tem que trabalhar, mesmo que seja um negócio próprio, recebendo pro labore, esse negócio não é caracterizado, segundo Robert Kiyosaki, como uma renda de ativo tangível. Então não entraria nessa categoria de negócios, mas sim ele considera essa situação um salário. Isso mesmo sendo pro labore, se você tem que estar fisicamente presente para receber essa fonte de renda, ela é considerada um salário, pois não proporciona liberdade financeira. Agora vamos analisar aqui a renda de ativos de portfólio. Esse tipo de renda também coloca dinheiro de forma automática no seu bolso, mas ele se apresenta de uma forma um pouco diferente da renda de ativos tangíveis. Ele se apresenta na forma de um investimento. A melhor forma
para definir essa categoria de renda seria como o software das rendas. E a renda de ativos tangíveis seriam os hardwares das rendas. Juros provenientes de aplicações financeiras. E nesse caso vamos considerar aqui um juros mensal de R$300. Não vamos entrar em detalhes de onde que vieram esses R$300, mas são juros líquidos, descontando as taxas todas de administração, mas não descontando o imposto de renda. E vamos explicar mais tarde porque não está descontado o imposto de renda. Esse então é o tipo de juros que trabalha para você e não é aquele juros que corrói e consome o seu patrimônio. Então esses R$300 eles seriam provenientes da poupança, que gera juros mensais, e da aplicação em títulos do Tesouro. Essa aplicação ela gera, algumas geram juros semestrais, algumas anuais, mas nós estamos considerando a parcela mensal dessa aplicação, porque a nossa planilha é uma planilha mensal. A conta corrente não gera nenhuma forma de juros, então ela não é considerada um ativo de portfólio. Dividendos são provenientes de ações, caso essas ações paguem dividendos. Nesse caso não há nenhum dividendo aqui, e os royalties são provenientes de alguma propriedade intelectual que você possua, ou, por exemplo, se você escreveu algum livro ou tem o direito de receber algo por um trabalho ou alguma propriedade que você possui. Bom, só pelo fato de você estar fazendo esse tipo de exercício, pensando a respeito dessas coisas, você já faz parte de uma parcela pequena da população e já está se diferenciando, adquirindo uma vantagem. A sua inteligência financeira com certeza está aumentando e a sua consciência a respeito das suas finanças vai lhe deixar mais atento aos detalhes que antes, porventura, não lhe chamavam atenção. Agora vamos pensar no caso de uma pessoa que comprou ações de uma empresa na bolsa, esperou o preço dessas mesmas ações subir, realizando a venda dessas ações. Houve uma renda, ocorreu um ganho com essa venda. Esse ganho seria considerado um ativo ou uma renda proveniente de ativo? Não. A resposta é não. Esse ganho seria considerado um ganho de capital, porque para obtê-lo foi necessário que você vendesse o seu ativo, ou seja, você se desfez do seu ativo, então não possui mais. E esse ganho de capital ele ocorreu apenas uma vez, e é o mesmo caso da venda de um imóvel. Se por acaso você possui algum imóvel e vendeu por um valor mais alto do que comprou, isso não é uma receita proveniente de um ativo, porque ela não é recorrente, não ocorreu de forma automática e ocorreu apenas uma vez, ou seja, no momento da venda. Agora vamos dar uma pequena explicação a respeito de um problema que temos com a tradução dos termos em inglês ativo e passivo, que em inglês seria assets e liabilities. Aqui a confusão que surge é quando pensamos em renda de ativos. Uma renda de ativo, ela é uma renda passiva, porque ela ocorre de forma passiva, sem que o seu proprietário tenha que desempenhar nenhum tipo de trabalho. No entanto, apesar de ser uma renda passiva, ela não é proveniente de um passivo. Então é uma pequena confusão que ocorre, pois uma renda, mesmo sendo passiva, ela não é proveniente de um passivo e sim de um ativo. Vamos falar mais sobre isso logo adiante, não se preocupe se você não entendeu. Logo, logo vai ficar mais claro quando nós entrarmos no balanço financeiro. Aqui temos então a receita total proveniente de todas as fontes de rendas analisadas aqui nesse exemplo. E no próximo vídeo nós vamos falar a respeito das
despesas. Então fique ligado e nos acompanhe no próximo vídeo sobre a planilha financeira do pai rico, pai pobre.